Boa, pessoal, eu tava me divertindo. A própria foto da Thumb aqui na minha frente e com a galera falando que é uma referência ao Triunvirato romano. E, cara, muito divertido. A aura dessa foto tá grande, cara. A aura da foto tá grande. Tem tipo Dragon Ball, né? Que tem uma aura em volta das pessoas, assim, acima de 9.000, entendeu? A aura da foto tá muito grande. Mas olha, nós vamos falar hoje então sobre a eleição do Trump, o Elon Musk está no governo, e não porque a gente quer entrar aqui, todo mundo está falando sobre a política, mas basicamente fazer uma análise sociológica barra filosofia política da simbologia do momento que nós vivemos. Nós vivemos um momento muito curioso, e essa eleição foi curiosa, ela foi diferente de todas as outras que vieram. Professor, o que você achou de Vitória Espírito Santo? Eu amei Vitória, eu fui muito bem recebido, as pessoas estavam. Cara, não sei o que aconteceu em Vitória, a galera realmente me recebeu de uma maneira impressionante. Fui lá no Convento da Penha, foi muito legal. é, e, a, e basicamente Vitória me recebeu de maneira incrível, muito bonitas as praias também, enfim, muito legal. Foi um bate-volta muito rápido, porque eu cheguei, fui ontem e voltei no mesmo dia. Então, eu basicamente fui falar no evento e já peguei o avião de volta. E, e foi bem interessante. Então, Vitória, um abraço para todo mundo de Vitória. Então, olha, Belo Horizonte de Vitória. O pessoal aqui que é mineiro do escritório tava falando que Vitória é a nossa praia, né? Que na verdade Espírito Santo é a nossa praia. Eu acabei de descobrir uma rivalidade local muito curiosa, assim, que é essa relação Minas-Espírito Santo. Então é isso, né? Mas Trump, César, Crasso, Elon Musk, o Pompeu. É que na verdade o Gerivência aqui nessa metáfora pode ser ou talvez o nosso Marco Antônio, né? Ou talvez até o Augusto. Talvez o Barron seja o Augusto, aí a gente vai discutir isso ainda, vai ser bem divertido. CEO, CTO, COO of America. Cara, 2024, quem acredita que 2024 seria tão engraçado quanto é? Eu não, mas eu estou começando a achar que 24 tem um humor muito melhor do que eu imaginava. Espírito Santo é incrível, Minas é incrível, apaixonado pelos dois estados. Nosso próximo evento vai ser Curitiba, inclusive. E pessoal, antes de começar a entrar já voar, duas coisas. Uma, imersão da Black Friday Crise e Virtude. Vai ser uma imersão de 3 dias. Ali em cima, ó, pessoal, podem abrir ali. Black Friday já está fixado. O pessoal vai mandar o link no chat agora. R$ 29, loucura pura, R$ 29,90. Então, para essa Black Friday, 3 dias falando sobre desenvolvimento, sobre uma série de coisas. Vai ser bem especial essa Black Friday, então se inscrevam para Black Friday. Aproveitem a imersão de 3 dias por R$ 29,90, surreal. Então, entrem lá. Quem não colocou like, não colocou ainda, não se inscreveu no canal, aproveite para fazer isso agora também. E pra gente, Ave Roma, salve Regina. Grande, eu tava sentindo falta já do nosso queridíssimo Márcio, o último soldado romano. Último soldado romano. Abriu o blazer porque o assunto é sério. Tem gente falando que caiu. Caiu a live? O que aconteceu? Ele caiu? Estamos ao vivo. O pessoal tá falando que teve gente que achou que caiu. Eles estão tentando. A gente tá com. A gente tá. A galera reage à metáfora do. A metáfora do Império Romano, entendeu? O YouTube não tá tancando o fim da República. Então, olha, um abração aí pro Márcio, mas a gente tá de pé ainda, a gente não tá caindo. Foi tipo, pegou na orelha, entendeu? A queda da live pegou na orelha e a gente continua. Olha só, muita gente falando, caiu, mas voltou, cara. O tiro pegou na orelha. Agora falando isso, que a live vai ser derrubada. Realmente não foi dessa vez. O carro passou limpo, o tiro pegou na orelha. A gente vai conseguir comentar a eleição que eu acho mais romana das que eu vi nos últimos anos, né? Então,
Pergunta para vocês, quem sempre começa com uma pergunta, o que que vocês acharam da eleição do Trump? Qual foi a coisa que mais chamou a atenção para vocês nessa eleição? Lembrei da época das eleições Bolsonaro e Lula todos, o pessoal gritando deu gol. Não posso repetir isso aqui. Ah, muito bom. KKKKK. Enfim, se eu ler esse seu chat, a live cai de vez. Fim da República. Aqui está o quê? Mas o que vocês acharam da volta da eleição Doge de Donald Trump? Tentativa de assassinato do Trump, acho que esse é gigantesco. A liderança em trio. Cara, o triunvirato, tipo, literalmente na thumb tem um triunvirato, uma coisa muito louca. E eles, assim, se abraçando, família em conjunto, tudo muito maluco. Achei que foi um banho nos democratas, parecia o Kenny do South Park. A vitória triunvirato não é essa. É sempre ver o choque dos jornalistas. Não, e teve gente pensando, né? Eu falei na live anterior que falar que todos os homens eram vilões era uma péssima ideia para se eleger. E os homens jovens, vai ser um tema que a gente vai falar, migraram 30% para o Trump. Basicamente ele ganhou, basicamente ele ganhou os homens jovens de uma maneira surreal. Depois que descobri como a luta para reconstruir o império. Entre tentativa de assassinato, duas, na verdade, que o Trump passou, e entre dramas de eleições, depois da pandemia, depois de todas as coisas, essa eleição do Trump na minha opinião, não sei, obviamente, o resultado que ela vai ter daqui para frente, né? Não tenho uma bola de cristal, mas ela é, para mim, a eleição mais curiosa, mais interessante que aconteceu nos últimos, sei lá, 40 anos. Porque o sistema era explicitamente contra, porque ele quase morreu no meio da história, porque houve um drama em relação ao vice, porque entrou o Elon Musk por todas as coisas, e a gente vai falar sobre isso agora, então. Primeira coisa da eleição com, com o Trump, né, da eleição do Trump, é que ele conquistou apoios que não eram esperados para a direita e que não são usuais. E a coalizão é diferente das coalizões que as pessoas estão acostumadas a ver. Então, a primeira coisa dessa coalizão que é curiosa. Ele conquistou boa parte do Vale do Silício. E São Francisco é considerado uma região extremamente progressista, sempre foi, na verdade, mesmo quando a Califórnia era um lugar considerado mais conservador, São Francisco já era mais progressista, foi o lugar do movimento hippie. Existiu sim uma São Francisco, sei lá, mais reaça na década de 10 depois do terremoto, mas assim, já faz uns 100 anos que São Francisco não tem essa referência. E o Vale do Silício era visto por muitas pessoas como algo, como basicamente uma região perdida. Só que eu estive no Vale do Silício, eu visitei, a Kamala Harris é de lá, de São Francisco, a Nancy Pelosi de lá de São Francisco, então boa parte da elite progressista é de São Francisco. E São Francisco, propriamente dita, a cidade está virando um lixo a céu aberto. São muito. Tendo dinheiro, entenda uma coisa, tendo dinheiro infinito do Vale do Silício, é uma região que está cheia de moradores de rua. Eu vi as pessoas desesperadas fechando as lojas, tipo, fechando porta de loja às 5 da tarde, porque as pessoas começam a roubar. Eu vi farmácia com um monte de cadeado para você comprar uma pasta de dente, porque as pessoas simplesmente entram e roubam até tantos dólares. Parece que suspenderam isso para agora, até exatamente com a mudança do clima, mas Bitcoin batendo 90K após a eleição. É, eu vi as pessoas desesperadas, para basicamente não terem pastas de dente roubadas. Então, assim, São Francisco, nós não estamos falando do Zimbábue, sabe? É, As pessoas veem isso, as pessoas reparam nisso, as pessoas percebem isso. E quem trabalha no Vale do Silício, o empreendedor do Vale do Silício, o cara que montou uma empresa e tal, ele tem aquele espírito monárquico da pessoa que quer fazer a empresa rodar e ele tem um espírito de inovação. E em especial, quem trabalha, na verdade, com venture capital. Porque venture capital, você precisa que o cara, que
o vagabundo, o desgraçado do startupeiro trabalha e faça aquela coisa rodar. Você precisa disso. Então, se você não tem um cara trabalhando, ou todo mundo que investe em venture capital é assim. Se o cara não tem autoridade, se a empresa dele vai ser destruída por, se a empresa dele vai ser destruída por basicamente sei lá, porque o marketing e o RH vão dominar a empresa. Se a empresa dele vai ser destruída, porque agora a inflação está crescendo no governo Biden. Se a empresa dele vai ser destruída, porque sei lá o que está acontecendo, porque a inflação global, o gasto e o caramba, ele não quer mais saber disso. Então, assim, a primeira pessoa foi o Peter Thiel, que fundamentalmente pulou fora. Depois ele puxa o Mark Andreessen, depois ele puxa o pessoal da Sequoia. E quando você vê, tem uma galera do Vale do Silício, uma galera. Quando eu vi uns caras aleatórios apoiando o Trump no Vale do Silício, a mudança de clima é total. Então pensem, tem uma elite financeira que basicamente virou e apoiou o Trump. E o auge, o topo dessa mudança é o Elon Musk. Todas as pessoas que apoiaram o Trump, elas eram democratas ou eram levemente simpatizantes do liberalismo. Elas migraram para o Trump. Elas financiaram a, a, a eleição dele. O Elon Musk foi uma das pessoas, muitas pessoas são da máfia do PayPal, muitas pessoas já tinham tido contatos com ideias da direita há muito tempo, por meio do Curtis Yarvin, por meio de outras pessoas. O fato é que essas pessoas migraram para a direita e apoiaram Trump. Isso muda muita coisa na percepção da eleição. J.D. Vance foi escolhido como vice, ele é o cara da máfia do PayPal, e ao mesmo tempo é um cara que veio de uma outra parte da coalizão que é fundamental, que é o Rust Belt, que é os Estados Unidos desindustrializado, que é os Estados Unidos que não tem emprego porque mandaram todas as fábricas para a China. E o Trump saiu do poder e a coisa só piorou, no sentido de que os empregos do Rust Belt só foram embora. As pessoas não estão trabalhando porque simplesmente os Estados Unidos, para cortar custo, arrancou todas as fábricas de lá. E o Elon Musk, embora ele tenha mudado para Austin, Austin é o Vale do Silício 2, é só o Vale do Silício que quer ser no Texas, que é outro lugar que migrou mais para o Trump. E o Elon Musk, claro que ele vira uma espécie de símbolo disso. Ele comprou o Twitter, que é basicamente envolver e que é basicamente a- abrir o debate, basicamente abrir o debate para a eleição do Trump. Seria muito difícil o Trump se eleger se não fosse a compra do Twitter que o Musk fez. O Musk é uma figura das mais monárquicas que tem no meio empresarial imagináveis. Tipo, ele chegou no Twitter e mandou demitir 80% da empresa. E a empresa continuou, basicamente, a empresa continuou rodando, que foi o caso do Twitter, virou o X, com 80% dos funcionários a menos. O Elon Musk construiu essa fábrica gigantesca que eu passei ali na frente, lá em Austin, da Tesla. E ele meio que botou a bronca em todas as empresas dele. E ele se cercou de engenheiros chineses e indianos de QI 160 pontos, 180 pontos, sei lá quantos pontos de QI tem. Eu conheci uma mulher lá que trabalhava com o Elon Musk, que a mulher começou a me descrever porque que todo mundo errava a forma de construir lasers. E aí eu olhei para ela e falei, cara, essa mulher tem cara que ela constrói que ela constrói uma nave espacial em 3 dias, assim. E é meio que isso, entendeu? Os caras meio que fazem essas coisas, os caras meio que fazem o foguete da ré. E o absurdo, quando essas pessoas migram para a coalizão do Trump, você começa a ter uma percepção pública, e acho que a própria Kamala, de que as pessoas mais inteligentes estão do lado do Trump. Então, essa percepção, ela vai se agravar porque a Kamala fala muito mal, ela confunde as palavras, e ela basicamente ficou com medo de ir em podcasts e outras coisas, porque ela se pronuncia mal. Quando teve o debate de J.D. Vance, que é o vice do Trump, e o vice da Kamala, o Tim Walz, a diferença de QI era muito alta, a diferença de inteligência era muito alta, e todo mundo percebeu. Todo mundo percebeu. Era um negócio assim que você ligava a TV, você via um cara que tinha estudado, que foi gestor de fundo, que fez Yale, que eu não sei o quê, e um professor de escola progressista, que era coach de futebol americano, e o J.D. Vance dando um baile
e basicamente o Tim Walz não sabia falar. A Kamala regou para o Trump na hora dos debates, porque não tem como não ser assim, porque ela claramente se expressa pior. E agora você tem esses caras que constroem foguetes e fazem eles dar ré e que estão pro Trump. E aí você olha a coalizão da Kamala, é tipo Taylor Swift. E literalmente celebridades agora para cair a live de vez, chantageadas pelo P. Diddy. E aí, tipo, essas pessoas que foram chantageadas pelo P. Diddy são a base, são a grande base eleitoral da Kamala Harris. Então, assim, é, o contraste ficou muito grande. Então, esse é o primeiro grupo que eu acho que a migração mudou essa eleição em comparação com o que foi no passado. Isso não é comum, isso não era normal. Ah, isso muda radicalmente tudo. Para que acompanha o canal, isso não é novo. Eu tô falando sobre o Elon Musk sob xingamentos de várias pessoas. Eu tô falando sobre o Elon Musk virar a balança quanto tempo? Tipo, 3 anos, 4 anos, sei lá quantos anos eu tô falando que isso ia acontecer. Então, assim, ah, claramente foi o caso. E claramente o Elon Musk foi decisivo, por isso que o Trump chama ele para o governo. E aí o Trump coloca ele num cargo que é Doge. Então, Doge, claro, é o Shiba Inu, tal, é o meme, mas Doge também quer dizer duque. Doge quer dizer conde. Duque, Doge é o termo italiano renascentista, e aí a gente vai vendo as conotações romanas desse negócio. Cara, um Doge é um mestre dos cavalos, é o Duce, é o Dux, é o cara que conduz a cidade, a cidade renascentista. E é engraçado porque muita gente não reparou isso, que Doge quer dizer, basicamente quer dizer isso. Doge quer dizer condutor, é o condutor da cidade. E então você tem agora um CEO de empresa que virou, Elon Musk é o Deep State total, um dos contract defenders. Não, maravilha, mas por mais que eles queiram argumentar que é o sistema, é tudo o sistema, mas lê a situação e repara nela. Então, Doge sim é o nome do meme, Doge sim é o nome de uma moeda cripto que tá lá, mas Doge quer dizer conde, quer dizer duque, como eu falei. Então, assim, o Elon Musk, ele basicamente entra nessa função. O Elon Musk tem os interesses dele, a ideia de que o Elon Musk é 100% confiável, ninguém precisa comprar nessa, esse não é o ponto dessa live. O ponto dessa live é outro, né? É ler a situação. Então agora o Elon Musk está no departamento de que ele vai contratar uma equipe, tipo, sei lá, 100 pessoas, 200 pessoas, sei lá qual que é a equipe, e ele vai basicamente a trabalhar para a eficiência de governo. Em outras palavras, vai começar a atuar geral. Então o Vale do Silício está em uma outra posição. Emplacaram o vice e vão ter papel grande no governo. A segundo grupo de coalizão, Musk é liberal, totalmente. Vocês imaginam que seria o quê? Segundo grupo de coalizão que não é esperado, que veio junto com o Trump, que não é usual, é que muitas pessoas que eram de esquerda vieram apoiar o Trump. E as pessoas são ex-esquerdistas, e eles são exatamente os esquerdistas que não encontraram espaço no mundo woke, que basicamente não conseguem encontrar espaço. E tem duas pautas muito interessantes dessas pessoas, que são saúde saúde e segurança. Nessa cultura woke, basicamente as pessoas viraram contra. É insanidade, né? Mas você tem uma. As pessoas estão comendo lixo nos Estados Unidos. A impressão que dá quando você come nos Estados Unidos comida, qualquer coisa, é que você está realmente comendo lixo, assim. Eu falei isso para os americanos já, eles têm consciência disso. É muito esquisito. A comida como um todo, né? Tem óleo de soja, tem transgênico muito esquisito, tudo lá e tal. Mas é muito esquisito o fato de você comer e ficar mal, assim. Aqui já é ruim a comida, e tem coisas que estão melhorando, mas tudo é óleo de soja, tudo sei lá o quê. Mas quando você chega lá, tem aqueles óleos de canola, eu não sei o que que eles botam ali. A lista de ingredientes de uma comida industrializada americana é tipo uma lista, e nos restaurantes não é incomum as pessoas servirem comida industrializada. Se você não come praticamente só carne e grass-fed, assim, nos Estados Unidos, você começa a sentir mal. A expectativa de vida
das pessoas começou a baixar, e como a expectativa de vida das pessoas começaram a baixar, o mundo woke faz a apologia basicamente das pessoas estarem acima de peso e não irem na academia e não lutarem. E aí tem um monte de pessoas que começaram a achar isso insanidade, né? Começaram simplesmente a perceber que isso é para destruir a população, não tem o que fazer. E uma das pessoas que entra nesse pacote é exatamente o Kennedy. Então, o Kennedy, que questionou várias coisas na parte da saúde nos últimos anos, de maneira muito notória. Eu acho que agora a gente já pode falar isso, mas notoriamente todo mundo sabe que agora já é uma informação pública do próprio departamento americano que cuidava disso, que ele já publicou isso abertamente, que havia um laboratório chamado Coronavirus Lab em Wuhan e que havia pesquisa de Covid prévia à pandemia lá e que o Dr. Fauci era envolvido com a pesquisa de Covid nisso. Então, o, o Kennedy aponta esse fato há muito tempo atrás, numa época que era proibido, agora isso é público. E o Kennedy, que já fala que o establishment tentou matar o tio dele, se eu não me engano, acho que o Kennedy foi presidente, foi tio dele. O Kennedy, uma coisa muito curiosa, o John Kennedy, é que ele, muito pouco tempo antes de ser assassinado, ele colocou em xeque, ele estava falando de dólares lastreados em prata, e ele colocou em xeque o próprio Banco Central americano, o próprio Fed. O Robert Kennedy, então, com essa pauta da saúde muito forte, essa parte da dieta muito forte, e as questões, enfim, do que foi feito em relação à família dele e outras coisas, migra para o lado do Trump de maneira muito intensa. Tem aquela outra mulher que é muito conhecida, que é aquela Tulsi Gabbard, que, cara, ela tem. Eu achava que ela era bem mais fraca do que eu imaginava. Quando eu fui ver ela falando, ela fala bem, ela tem postura, que basicamente chegou e falou: bom, a gente precisa de segurança pública e não dá mais para não ter segurança pública. E isso é loucura. As pessoas estão morrendo na rua e ninguém faz nada. Então, olha que louco, né? Pessoas que eram de esquerda vieram Trump. Basicamente vieram e falaram, somos Trump. É isso mesmo. A família Kennedy, cara, a família Kennedy era o símbolo do Partido Democrata, embora sempre nunca tenha encontrado espaço perfeitamente, mas era um símbolo do Partido Democrata de épocas passadas. Vieram com ele. Então, segunda coalizão nova. E isso passa um recado. Assim como a coalizão do Vale do Silício fala, realmente, tem pessoas de mais inteligência, de maior inteligência e pessoas empreendedoras que estão com o Trump. A virada dessas pessoas passa um recado para pessoas que não são necessariamente o maior reacionário do mundo. E elas falam assim, olha, a epidemia do ópio é gigantesca, cara, fentanil, opioides de todo, cara, uma loucura assim. Se eu quero segurança e se eu quero ter um mínimo de saúde e não comer lixo e não ser destruído, basicamente eu preciso. Eu candidato ao Trump. Então, fortíssimo esse ponto. Fora o bom e velho ponto de que as pessoas precisam ter um emprego e elas precisam trabalhar, que era um ponto que muitos desses eleitores do Rust Belt antigamente votavam no Partido Democrata. O Partido Democrata literalmente desprezou eles e falou: se você é homem, se você não é de uma minoria protegida, morra, morra em paz. Você é lixo, né? Usaram até literalmente o termo lixo. Então, basicamente, é, esse é o segundo ponto. A terceira coalizão que entra com o Trump, que não é uma coalizão esperada, são podcasters e outras pessoas. E a coisa vai ficando cada vez mais divertida. O Joe Rogan veio com o Trump. Bom, o Joe Rogan era um caso curioso, né? Porque ele já é do meio da luta, todos os lutadores. Olha que coisa linda, né? Todos os lutadores vieram Trump, por que não iriam? Eles sabem tomar porrada na cara e eles vivem num mundo que depende da realidade. E basicamente, eles vieram Trump. E o Joe Rogan impactou muito ele o fato dele ter chamado os dois candidatos para o debate, a Kamala Harris e o Trump,
E o Trump veio, e a Kamala Harris não. E o Trump, basicamente, mandou muito bem nessa conversa. Todo mundo olhou para ele, olhou. Esse cara tá com uma postura presidenciável, esse cara sabe dos temas que ele tá falando, esse cara entende minimamente do que está sendo falado. Ah, basicamente, as pessoas olham e falam assim: o Trump sabe do que está falando. Especialmente homens jovens, que foi a demografia que mais virou. O Lex Friedman, que é o podcast Theo Von, estou falando, Lex Friedman, todas as pessoas, todos os podcasts dos Estados Unidos, basicamente começaram a virar Trump. Aqui ele está falando aqui, ó, Joe Rogan, Theo Von, Flagrant, Nelk Boys, todos apoiaram fortemente o Trump. Por que que podcasts têm uma tendência a migrar para o Trump? Porque eles conversam com a direita e com a esquerda. É da natureza desse modelo de podcast. Quando eles conversam com a direita e com a esquerda, eles ouvem os argumentos dos dois lados. Então eles tendem para a direita, cara. Isso é clássico. Eu falo isso há 12 anos. Eu falo, se duas pessoas, se você botar para conversar o cara da direita, depois bota o cara da esquerda, depois bota o cara da esquerda, depois bota o cara da direita, e você conversar com os dois, você vai tender para a direita no longo prazo. A grande mídia não é assim, porque ela simplesmente só bota conversar o cara da esquerda, daí você mantém o echo chamber, a caixa de som fechada. Quando você alterna, a tendência é migrar para a direita. Isso é clássico, isso aconteceu com todos os podcasts aqui, e o Trump rondou o circuito de podcasts. Então, com toda a grande mídia contra, ele ronda esse circuito, chama a atenção das pessoas. Tatuagem não aponta muita coisa, mas o nosso secretário de Defesa do Exame tem simplesmente uma cruz de Jerusalém no peito e Deus Vult no braço. Já é melhor que a galera do cabelo pintado do Biden. O Joe Biden que estava com dificuldades de pronunciar o próprio nome, mas ele estava só sorrisos com a eleição do Trump. Então até o bom e velho China Joe, que não é nem bom, mas é bem velho, ah, que tinha todas as atrocidades do mundo no laptop do filho, mas assim, o bom e velho China Joe, cara, ele tava só sorrisos, entendeu? Eles arrancaram ele do páreo e ele parecia estar sorridente, uma coisa muito louca. Então, os podcasts terem virado Trump é novo, é bem novo. Deus vult, o que é isso? É o grito da primeira cruzada, Deus quer. Então, é literalmente um grito das cruzadas. E aí o Trump tá nomeando vários desses caras que, que é muito engraçado, ele tá nomeando uns cães de guarda, que é tipo uns caras que assim, tem um cara que é aquele cara que precisam acabar com o FBI, precisam acabar com o Deep State e tal. E aí todo mundo que tem vídeos dos caras falando isso, ele tá basicamente nomeando nesse momento. É, tem um grande problema aqui, ele não vai conseguir nomear só gente nesse perfil, porque não tem gente suficiente para isso. E a galera que trabalha em Washington nível Brasília, muitos deles, na verdade, pior em muitos aspectos, porque é lobby global. Então, eu não quero jogar água no chope, mas a ideia de que o governo Donald Trump não vai estar cheio de pessoas que são contra o Donald Trump, ela é uma ideia vã. Por mais que ele se esforce, o Washington simplesmente atrai todo tipo de parasita que o mundo consegue produzir, né? E lobista e tal. Então eles vão estar lá. Mas não deixa de ser engraçado ele nomeando esses caras com Deus Vult no peito, Kizar da Fronteira falando que ele precisa fechar as barreiras agora, esse cara da justiça que falou que vai prender os progressistas, enfim. Ele tá nomeando várias pessoas, curiosamente, e é engraçado ver até os caras do Partido Republicano, que é outro ponto em que o governo Trump pode fracassar, tá? Existe uma forte tendência do próprio Partido Republicano querer boicotar o Trump. Isso pode perfeitamente acontecer, isso não é nada de esquisito, porque já tiveram vários caras do Partido Republicano desesperados com o secretário de Justiça que ele nomeou, que é um cara polêmico. Alguns deles já mostraram, já fizeram a relação de que alguns dos caras que protestaram, que estão com medo do Departamento de Justiça, é porque eles têm meio que o rabo preso. Então que a é bem possível que o Trump enfrente oposição dentro do partido. Mesmo assim, o que acontece é que é um cenário interessante, porque é novo, porque o nível de apoio do Trump é muito alto. Imagina, ele tem a Suprema Corte, a Câmara dos Deputados, o Senado, ele teve mais votos, ele ganhou a maior parte dos estados, ele entra com muita popularidade e com apoio de boa parte da elite.
que não era comum, e com o apoio dessa mídia alternativa podcaster, que não era comum. Então, assim, é um mandato bem forte, tá? Ele tem basicamente 2 anos, que é quando tem o auge da autoridade dele, para drenar o pântano. O Trump vai drenar o pântano em 2 anos? Não faço a menor ideia e não sou tão otimista quanto vocês poderiam imaginar. Pô, falou tudo isso para falar agora que o tamanho do sistema americano, com o Departamento de Estado, com Fed, com FBI, com CIA, com caramba e tal, com a própria elite progressista que ainda está muito, muito viva, apesar de silenciosa nesse momento, é um sistema de poder maior do que praticamente qualquer força política do planeta. E a ideia de que o Trump vai simplesmente passar por cima deles com facilidade, mesmo que ele tenha o Jerry Vance, mesmo que ele tenha o Elon Musk, é uma ideia otimista demais. De qualquer maneira, evitando o otimismo excessivo, né, escala política está crescendo, e aí a gente vai fazer referência a Roma. Tentarem matar ele é extremamente romano. Ele é o Partido dos Populares romano, claramente. A retórica dele lembrava os irmãos Gracchi e agora tem tons de Caio Mário. O fim da República Romana ele é marcado por essa briga entre os optimates e os populares. Os optimates são o partido da velha elite, os populares são o partido do exército e do que grosseiramente era a classe média romana. Trump claramente é o partido de uma parte dissidente da elite, da classe média romana. Claramente ele é o cara do que eram os populares. E até da religião, né? É engraçado que o Trump postou de maneira muito curiosa uma oração de São Miguel, com o São Miguel, com o São Miguel que chamou atenção, né? E ele postou junto com o São Miguel uma Nossa Senhora de Guadalupe também, tudo muito curioso. Que é um triunvirato sem sabotagem e backstabbing, não existe. Recomendo a leitura de Kierkegaard para alguém que quer se fortalecer na fé católica. Bom, é meio louco você ler Kierkegaard para fazer na fé católica, que Kierkegaard não é católico. Eu recomendo que você leia, sei lá, São Tomás de Aquino para fortalecer na fé católica. Aqui, ó. Aqui, ó. Viva Roma. Alguém mandando aqui, ó. Mandando aí. ah, Maria, Viva Roma em japonês. Parabéns pelo bom trabalho, professor. Inclusive mandaram um meme muito bom falando de Japão, que é o Trump e o Shinzo Abe, aquele primeiro-ministro do Japão que foi morto. E aí esse meme tá maravilhoso. Aí tem o Trump sonhando e aí aparece o Shinzo Abe, né? E aí ele fala: Trump, lembre do seu treinamento. Eu tô aqui por você. E aí o Trump fala: te vejo mais tarde, cowboy do espaço. See you later, Space Cowboy. E aí o Shinzo Abe aparece e desvia a bala que vai matar o Trump. E aí termina com o Shinzo Abe, tenham filhos, façam sexo, tenham filhos, tentando basicamente salvar, né, o que sobrou da nossa civilização. Lindo, tudo muito lindo. E tudo muito. A retomada da fertilidade, obviamente, é um tema. E é engraçado como o Elon Musk é ciente do problema da fertilidade. Ele é basicamente ciente do problema da fertilidade. Então, o pessoal tá mandando um longo texto em japonês, mas que já tem texto, já tem partes aí sobre basicamente retomada de reis e tal. Ah, quando, quando você olha para o Trump agora e Roma, então ele tem a retórica dos populares. Bom, quando começa a retórica dos populares, vem os Gracchi. E os Gracchi, eles são mortos e eles picham em volta dos Gracchi. Depois vem Caio Mário, e Caio Mário meio que cria uma versão mais autoritária, popular, sem basicamente temporária, sem ter aquela mudança que acontece com César. A grande queda da República Romana é o César. E o César, ele basicamente ele bota na cabeça que ele basicamente coloca na cabeça que ele vai mudar o sistema e que ah, ah, fundamentalmente
a vinda do César é o fim da República e a instauração de um regime tipo Alexandre o Grande, né? O César perdoa os adversários dele, e daí ele é morto e de maneira coletiva pelo Senado. Uma das coisas mais engraçadas do. Sim, sim, tem muitos japoneses que são muito fã do Trump, tipo assim, obcecados pelo Trump. Trump dessa vez seria mais Caio Mário ou Cornélio Sula? O Trump é Caio Mário. Trump é Caio Mário e é o lado do Caio Mário que vai eventualmente acabar com a República, no final das contas, né? Imagina o seguinte cenário, né? Olha que loucura, eu não estou dizendo que isso vai acontecer, mas imagina se o Trump morresse agora. Imagina se o Trump morresse agora no meio do negócio. E aí o J.D. Vance entra no Congresso americano. Para quem já viu, essa cena seria o cenário mais romano de todos, né? Trump é morto depois de uma tentativa de reforma muito grande. E aí o J.D. Vance pega o Robin ensanguentado do Trump, né? E entra no Congresso e segura e fala: Nós matamos o último cidadão da República, a última pessoa que tentou salvar essa República e tal. Esse, para quem não pegou, é uma referência a Júlio César do Shakespeare, né? Que exatamente ele segura e aí ele aponta para os senadores na hora que ele lê o testamento, né? E aí ele puxa o testamento e ele fala: Meu filho Baron agora vai ter que vingar o meu nome. Ah, é, a conotação romana que tem, ela acontece fundamentalmente porque, igual aconteceu no fim da República Romana, havia um enrijecimento, havia uma ferrugem associada. Cuidado com as profecias, professor. O professor já está coringando. Não, não é coringando, eu estou falando uma hipótese. Você está falando de Marco Antônio do Shakespeare, Júlio César, a peça, e ele entra e aí ele segura os Robins Ensanguentados e ele fala: Olha, vocês mataram o último, né? E aí começa a guerra civil entre Baron Trump e J.D. Vance, entendeu? Pelo trono, pela coroa de sangue do pai tirado do poder contra o FBI, um triunvirato uma grande luta FBI e a guerra civil Baron Trump e J.D. Vance, tudo é possível, entendeu? As coisas estão andando. Trump não é comparável a Júlio César, mas é Tibério Graco. Esse é exatamente o ponto que eu estou fazendo. Ah, em muitos aspectos, nós estamos numa fase inicial ainda desse estranhíssimo processo de romanização do mundo moderno. É uma fase bem inicial. Mas, mas você já com certeza é cinematográfico. Imagina o Congresso americano, depois de anos de Absolute Cinema, depois de anos de. Eu já estou quase fazendo, né? A gente coloca uma. A gente faz, e aí quem aparece chorando e fala: Eu sabia que iam fazer isso, é o Hunter Biden, né? O Hunter Biden, tipo, saindo de uma reabilitação de crack, entra, tipo, totalmente tropeçando, e ele olha e fala: Era verdade, eu era parte da tentativa, eu fiz parte da conspiração, mas eles prejudicaram meu pai e agora eu vou contar a verdade sobre tudo que estava acontecendo. Cara, uma cena tá, o filme tá pronto, entendeu? E aí o Hunter Biden fala, tudo era verdade. É, conta todo o drama, assim, ele lê uma carta, né, falando todas as coisas. Porque ele é comparável a Júlio César, porque ele é bem comparável a Júlio César, aliás, né, sem a morte. Bom, em muitos aspectos, talvez porque ele seja comparado a Augusto. Na verdade, o ponto do Roma é que o que as pessoas procuram não é nem Júlio César, nem Caio Mário, nem Tibério Graco. No final das contas, o que o mundo precisa não é nenhuma dessas figuras, mas na verdade, Augusto, né? Porque Augusto pegou a cidade de madeira e transformou em mármore. Augusto é quem vai passar uma lei para voltar à fertilidade. Augusto é quem vai criar um novo sistema político. Augusto é que vai construir as estradas. É Augusto que vai promover a Eneida. É Augusto que basicamente vai criar o Império Romano. O mundo precisa desesperadamente de Augustos mais do que qualquer outro personagem, né? Mais que Guilherme para diretor de cinema, bom, eu vim do meio, passei pelo meio do cinema, eu já negociei filmes, eu tenho uma experiência, né? E o J.D. Vance tem a vibe do Marco Antônio, ele tem a barba, a aura, o jeito assim do Marco Antônio. É claro que a Usha não é exatamente a Cleópatra, né? Ele realmente tem uma esposa brahmana indiana que não é a cara da Cleópatra, mas cara, né?
a meta dessa live é a gente para tornar até mais romana a live, a gente falar coisas assim que a gente vai ser preso até o final da live, né? Ou ela vai cair ao vivo, né? Eu tô só esperando a hora que a live cai, mas cara, é muito engraçado, né? O Augusto é o ponto, né? O ponto que o Roma muda é o Augusto. O Trump não é o Augusto. O Trump não tem o perfil do Augusto. O Trump não é esse personagem. Trump simplesmente não é Augusto. Isso é, se alguém está nessa expectativa, agora então está salva os Estados Unidos, Trump é o Augusto e tal, isso não é real. Isso não é real em nenhum nível. Não existe nenhuma chance do Trump ser a pessoa que vai derradeiramente mudar o sistema. Não existe essa possibilidade. É muito early days para isso, é muito cedo, é muito fora da realidade para o sistema atual. Então, cara, para mim é cedo até para alguém ser otimista com tudo que eu descrevi, e tem gente que vai achar muito bom tudo, até ser otimista com o governo Trump é um pouco cedo, porque as pessoas não estão entendendo ainda como funciona o mecanismo de poder já em cruz. Que o Musk é o crasso também é muito bom, né? É o cara ricaço, né? Que tá lá no meio da aliança só porque ele é o cara mais rico de Roma. O Musk é literalmente o cara mais rico dos Estados Unidos e o cara tá no triunvirato. Olha que louco, né? Ouvi dizer que ler com atenção a doutrina social da igreja, conhecer a heresia americanista, traz uma identificação centro-esquerda nos âmbitos econômicos e sociais. Gostaria de ouvir um pouco mais do ponto de vista britânico, o Império Carolíngio, o que não parece esquerda, ou não esquerda, do que propriamente para qualquer outra coisa. Então, assim, do que para uma social-democracia que no fundo vem dos Estados Unidos. O pessoal falar que caiu, tá, eu tô falando que caiu a live, tá, a live, claro que tinha que ter que tinha que tropeçar, o olho de Sauron vai vir, com certeza. Eu tô chamando ele quase, eu tô quase marchando os portões negros. A gente está quase marchando e chamando a boca de Sauron para descer, mas por que não? Agora que tá tudo muito romano, eu tenho que fazer o papel do Sêneca, que eu tenho que chamar as pessoas para as ruas e perderam. Mordor woke up, dito e feito. Muito bom. É inevitável, né? Adoro o algoritmo. Muito bom. Muito bom. A gente tá no ar ainda. A gente tá no ar. A gente tá. O que que vocês acham de uma eleição basicamente os dois lados é uma fazendeiros contra celebridades do. Vamos lá, pessoal, me confirma se a live tá. Tô falando sobre o fim do Império Romano. Pensar a gente crescendo na internet dos anos 90, existem interferências. A gente começa. O algoritmo automático é muito bom, né? Live nossa, né? Clássica live. Voltamos pro. Voltamos exatamente pro clássico. Mas olha, vai ficar salvo, vai ficar salvo. Então, dado que vai ficar salvo, eu vou continuar, entendeu? É, o algoritmo, voltamos. Tem gente falando que voltou, ó, por Roma. Voltou aqui. Vamos lá, pessoal, faz o L, fala o amor venceu, vamos voltar à live, vamos impulsionar o algoritmo agora. Todo mundo fala, viva a democracia, viva, viva Pompeu, entendeu? Viva Pompeu, pela vitória de Pompeu. Roma locuta est, causa finita, salve Roma. O fato dos Estados Unidos ter todas aquelas águias torna tudo mais engraçado ainda, né? Faz o L, ó, faz o L. Lula 2020. A galera mandando Lula. A live tá voltando, cara. Caramba, o amor venceu, cara. A live voltou. Todo mundo. Olha, eu queria declarar aqui o nosso apoio a Dilma para a moeda de R$ 1 no Brasil. Eu acho que é uma forma de todos nós ganharmos. A Dilma tá na moeda de R$ 1. Acho que é uma forma de nós batermos todas as metas financeiras do país. Voltou, a live tem que ser mais inclusiva, pessoal. Aqui é uma live. Nunca, nunca apoiaremos a tomada a tomada da extrema direita
que foi a eleição de Donald Trump. E o símbolo do capitalismo opressor, que é o Elon Musk. E a presença de pessoas odiosas, de extrema, qualquer coisa, como o Kennedy, a família Kennedy, que quer que nós tá falando que nós não podemos mais comer alimentos alterados geneticamente para dar. Eu acho que é tudo conspiração, toda a ultradireita não vai, todos vamos fazer o L agora, juntos, coletivos, numa grande luta contra o patriarcado. Eu acho que agora a live vai voltar. A live parou de cair. A live parou de cair, cara. Lindo. Funciona toda vez. Cara, a gente tá há anos nessa. Todas as vezes que todo mundo começou a falar, faz o L e não sei o que, a live volta. Ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém, cara. O Roma nunca é incrível, né? Ó, Elon Musk a demitir todo mundo da CIA e do FBI e recontratar as pessoas, por favor, não façam. Fechar o Federal Reserve, acabar com a inflação global, por favor, nunca façam. Tá? Empreendedorismo, inovação pelos Estados Unidos, nunca façam isso. Proteger as fronteiras do, do país, por favor, não façam isso. Nunca, Elon. Continue no caminho, volta para o programa. É que eu falei Elon Musk, aí começa a cair de novo. Mas o Elon Musk agora, claro, nosso Doge, né? Nosso ESG, o caminho. É, é bem engraçado porque nessa diversão aqui da live voltar, né? Visualizações até para as pessoas se empolgarem com qualquer coisa. Eu não acho que o Trump é o cara que restaura os Estados Unidos ou qualquer coisa assim. O personagem é esse. Eu acho que quando a gente fala do fim do rei, vai sempre ser acabar. Qualquer pessoa que tem um mínimo de leitura histórica sabe que esse modelo pós-Segunda Guerra Mundial está chegando ao fim, da maneira como nós conhecemos. O jeito como acaba é muito variável, pode acabar para vários lados, mas o fato é que a política não vai permanecer como foi nos últimos 40 anos. E, e basicamente, a política não permanecer como foi nos últimos 40 anos, assim como aconteceu com o Império Romano, há uma transição. Esse é o ponto da, esse é o ponto que nós estamos vivendo. Essa transição, a economia vai ser um papel gigante nisso, porque cada dia que passa, a própria economia desindustrializada e estagnada vai ser um testamento contra a, o ódio contra a inteligência que a religião progressista basicamente tá. Ter um sistema, se basicamente seu sistema político odeia tudo que é inteligência, inovação e expansão do ser humano. Se você der segurança, não tem como as pessoas. É óbvio que as pessoas votaram contra uma contra os Estados Unidos virar São Francisco. Para qualquer pessoa que tenha o mínimo de noção, a, uma coalizão vitoriosa, e eu não acho nem que a do Trump ainda é vitoriosa, mas é totalmente diferente do que foi no passado. Ela não é tipo o Alexandre Frota, entendeu? Ela é tipo, ela não tem nada a ver com isso. Ela tem tudo a ver, na verdade, com o nível das pessoas que estão envolvidas. O nível das pessoas que estão envolvidas vai definir, porque agora tem uma batalha, uma corrida pela liderança. O Ocidente inteiro, ele é como um caminhão tombado. Ele claramente é disfuncional e as pessoas estão vendo que não funciona o sistema atual. E o fato do Ocidente ser um caminhão tombado leva a uma corrida pela liderança. Quem conseguir produzir a melhor liderança, assim como Augusto foi, Marco Antônio era um candidato numa corrida de liderança, existe uma corrida de liderança. E não é só liderança política, é liderança em todos os aspectos. Cícero é um líder. A corrida de liderança, ela vai ser dada, ela vai ser a marca da próxima época. Então, essa transição de época, que não é uma transição necessariamente de estruturas externas, mas de época, né? Ela vai se dar nessa corrida. Acho que esse é a lição maior dessa, dessa mudança, dessa eleição do Trump. Isso basicamente, eu acho que é a mensagem para agora. Não acho que é tão simples essa batalha. Só o fato do Trump estar falando que vai brigar com o Departamento de Estado americano, isso é uma batalha, isso é uma batalha muito grande, né?
Trump não seria equivalente ao triunvirato, bom, a gente já fez essa comparação, né? Em que o Musk é tipo o Crasso e o, e o Trump é tipo, seria tipo César, né? Mas o problema é que o J.D. Vance não encaixa exatamente com o Pompeu, mas mais como Marco Antônio na tríade, né? Como se tivesse um triunvirato Crasso, César e Marco Antônio. Também, novamente, Trump encaixa mais para mim como da mesma metáfora, né? Tá tudo dentro da mesma metáfora. Estamos no terreno, estamos total no terreno, estamos numa fase de transição. Coisas que vão ser revisadas na nova era. Fertilidade. Aquelas coisas que a gente fala nesse canal vão ser revisadas. Olha só. J.D. Vance tá mais pra brutos. Aí vai ficar. Aí é outro cenário, né? Ao invés dele. Aí o J.D. Vance é o infiltrado. Acho que não. Mas também seria um cenário engraçado. Cinco coisas para encerrar a ideia principal da live, entre quedas e levantadas, né? Essa live aqui é a Fênix, ela é o Rock Balboa, é a Fênix, ela vai até o final. Basicamente, fertilidade. E uma das coisas que o Augusto revisou, e como eu falei, o Elon Musk está nessa pauta, as pessoas têm que voltar a ter filho. A crise demográfica vai ser um problema que vai destruir todo mundo. Segunda coisa a ser revisada, dieta. Não dá mais para as pessoas estarem completamente sojadas e comendo lixo. Terceira coisa a ser revisada no mundo atual é segurança. Não tem mais como as pessoas viverem o clima de crime e o caos nas ruas. Quarta coisa a ser voltar para um clima de economia que tem a e que vai se permitir a atividade empreendedora de uma maneira substancial. Calma, quantos que eu citei agora? Eu falei fertilidade, dieta, segurança, economia. Ah, e na economia, com certeza, tarifas protecionistas vão ter que voltar para a pauta, né? Basicamente, vão ter que voltar para a pauta, para as pessoas poderem levar adiante. Quinta coisa que vai ter que voltar para a pauta é pessoas com maior capacidade intelectual vão ter que voltar a assumir a liderança. Se essas cinco coisas forem retomadas, essas são as únicas esperanças para um sucesso, qualquer sucesso político. Não tem sucesso político. Não. Então, as pessoas vão ter que voltar a ter filho, as pessoas vão ter que voltar a parar de comer lixo, a segurança vai ter que ser tomada nas ruas, as pessoas vão ter que, basicamente, voltar a poder empreender e inovar em paz, econômicos substanciais. Claro que tudo isso vai envolver também, no final do dia, uma retomada espiritual, porque no final do dia o espírito é o mais importante. Ah, Guilherme Freire, tudo é uma monarquia. Não, só é uma monarquia quando tem o governo de uma pessoa, segundo a lei natural, que tem accountability e que governa tomando decisões. Mas, já que você fala tudo é monarquia, tudo o que alguém tem que mandar, tem que ter uma pessoa. Sabe, eu tenho uma impressão muito forte sociológica. Quem não entende essa ideia de monarquia como algo central, fundamentalmente, né, são pessoas que não têm experiência na minha leitura de duas coisas: família e gestão de empresa. Quem nunca teve que tocar uma família e quem nunca teve que tocar um time e fazer esses dois funcionarem, nunca vai entender uma figura como Augusto ou Júlio César ou Alexandre o Grande ou qualquer figura do passado que tomava decisões. Nunca vai entender. Nunca, 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 quem nunca deu ordens e nunca teve que bater uma meta e nunca teve que, pessoas que dependiam de você mesmo, não vai entender o que eu tô falando. A barreira é essa, a barreira é simples, pessoal. Quem nunca teve que gerir pessoas, dar ordens e teve pessoas que dependeram, não entende. É por isso que pessoas que vêm com essa história liberal no pior sentido da palavra, no geral, a gente jovem, porque a gente que nunca assume responsabilidade. É só isso. Nunca aconteceu de uma pessoa que tem que mandar num time, que tem que gerir alguma coisa de verdade, chegar para mim e falar: não, empresas não são monarquias, não, famílias não são monarquias. Todo mundo sabe que é assim, porque todo mundo já viveu a realidade. Quem vem com isso é moleque, porque moleque lê e fala assim: nossa, vamos viver no mundo dos acordos liberais em que todos vão apertar as mãos. Não faz a menor ideia de como funciona o mundo real. Isso é contra a intuição básica dos homens de quem tem que gerir alguma coisa. Não tem como assumir responsabilidade.
Basicamente, as pessoas não percebem. Fala com ironia, Guilherme, a gente vai perceber. Não, mas não precisa de ironia, não, é real. É real. Gratidão, professora, admiro seu trabalho, realmente ajudou. Entrei na catequese, agendei confissão. Ano que vem entro em TI, tenho 20 anos, por Roma. Eu já falei com ironia. Você sabe que toda vez que eu falo com ironia nessa live, eu falei com ironia, vai ter gente que vai literalmente olhar. É muito engraçado, ele vai falar: Ah, realmente, o Guilherme falou pro Elon Musk não comprar CNN. Tipo assim, é muito louco, né? Tipo assim, muito obviamente é irônico, mas vai ter gente que vai assistir depois e vai falar isso. É, mas é isso. Meu filho chama Júlio, centurião que salvou São Paulo. O Olavo, tal, vamos entrar nessa discussão. O link, mano. Aí, ó. Imersão, crise e virtude. 22, 23, 24. Quem não entrou, entre agora por Roma. Entre nesse link. Vai ser muito bom. A gente vai falar sobre desenvolvimento, sobre todas as coisas para botar a vida em ordem nessa imersão de 3 dias. Então, aproveita e clique no link. Tá difícil esse algoritmo também, né? A gente resolveu botar o tema. A filosofia do zero tá lá. Já entrei por Roma. É muito bom. Pessoal, é muito bom. O mesmo ocorre com quem defende o marxismo, não tem mente empreendedora, vive para ser eterno empregado. Mas é mesmo, é sempre assim. Não dá, cara. Quem não tem que tocar nada na vida não entende o que eu tô falando. Tudo bem também, eu não tô falando pra essas pessoas. O cara que ouve o que eu tô falando e não entende, tem que assumir responsabilidade e tal, vou embora. Eu quero ser um servo romano. Vai ser, entendeu? Não é comigo. Eu, eu acho que também não tem essa história. A pessoa tem que escolher se ela quer ser livre ou se ela quer ser serva. É a escolha que Aristóteles fala. É uma escolha sempre da vida. Beleza? Então, olha só, quem não entrou na Black Friday, entrem agora e aproveitem. Só adolescente sojado é liberal na economia. É. Quando as pessoas falam que são liberais na economia, o que elas querem defender é a cultura empreendedora, né? Só que o que elas têm que tomar cuidado é que o que vem junto no pacote é basicamente o banco mandando em todo mundo e uma cultura inflacionária. E elas têm que saber diferenciar as duas coisas, né? Só falta o Guilherme começar a falar sobre o Bitcoin. Cara, o Bitcoin vai ser a moeda imperial da nova transição. O Jerry Vance vai falar, me traga um Bitcoin, né? Vai sair o Bitcoin com a cara do... Melhor não dar ideia, né? Mas imagina o Bitcoin agora com a cara do Trump, né? Tem um Bit Trump, né? O Jerry Vance, depois do meu episódio, ele, que eu citei no Congresso com o Robin ensanguentado do Trump, ele fala, agora todos nós teremos nossos Bitcoins serão Bit-Trumps. A moeda do. Eles vão sair com a cara do Baron Trump, né? Vão sair com a... O Baron Trump de perfil, inclusive, tem uma cara de imperador romano brutal. Quem nunca viu, Trump Coin. Dogecoin, vai ser o Dogecoin, por que não? Vai ser o Dogecoin, vai ser o Shiba Inu, toda a moeda oficial nos Estados Unidos vai ser o Dogecoin. Imagina o Dogecoin ser a moeda oficial e todo mundo, a economia americana agora é lastrada em Dogecoin. Seria incrível, seria incrível. Seria um dia memorável. Beleza, pessoal, é isso por hoje. Alegria estar falando com vocês. Até terça-feira que vem a gente volta com mais uma live. Um grande abraço para todos vocês. O que acha de Gabriel Garcia Moreno? Ele é um grande homem. Foi um grande homem, uma grande pessoa. Tá bom? Abraço e até a próxima. E quem não deu like, deu like. Quem não inscreveu, aproveite para se inscrever.